Olá, como alguns de vocês já sabem, meu nome é Natália. Eu sou bolsista pesquisadora do LAIS e hoje eu estou de volta para falar um pouco com vocês sobre as condições que afetam o periodonto. Hoje nós abordaremos sobre o periodonto normal, a correlação das características clínicas e histológicas, doenças gengivais e as doenças periodontais. Para falar sobre as condições que afetam o periodonto, nada melhor do que começar pelas características normais dele, não é mesmo? Então, vamos lá. O periodonto, ele consiste em tecidos de recobrimento e suporte do dente, que é a gengiva, o ligamento periodontal, o cemento e osso alveolar. Ele foi dividido em duas partes. A gengiva, cuja principal função é proteger os tecidos subjacentes, e o aparato de inserção, composto pelo ligamento periodontal, o cemento e o osso alveolar. O cemento, ele é considerado como parte do periodonto, porque juntamente com o osso, ele serve de suporte para as fibras do ligamento periodontal. O periodonto, ele está sujeito a variações morfológicas e funcionais, assim como a mudanças associadas à idade. Em um adulto, a gengiva normal, ela recobre o osso alveolar e a raiz dental em um nível coronal, a junção cemento-esmalte. A gengiva, ela é dividida anatomicamente em marginal, inserida e área interdental. Embora cada tipo de gengiva exiba considerável variação na diferenciação, na histologia e na espessura, de acordo com a sua demanda funcional, todos os tipos são especificamente estruturados para funcionar de forma adequada contra danos mecânicos e microbianos, ou seja, a estrutura específica de diferentes tipos de gengiva reflete a sua eficácia como uma barreira à penetração de micro-organismos e de agentes nocivos mais profundamente no tecido. A gengiva marginal, ou a não inserida, ela é a porção terminal ou borda da gengiva ao redor dos dentes em forma de colar. Então, de 50% dos casos, ela é demarcada da gengiva inserida adjacente por uma depressão linear rasa, o sulco gengival livre. Normalmente, medindo aproximadamente 1 milímetro de largura, ela forma a parede de tecido móvel do sulco gengival e pode ser separado da superfície dental com uma sonda periodontal, assim como mostra a imagem. O sulco gengival, ele é um espaço raso ou uma fenda ao redor do dente, delimitado pela superfície dental de um lado e o epitélio de revestimento da gengiva marginal livre do outro. Possui a forma de V e a determinação clínica da profundidade do sulco gengival é um importante parâmetro de diagnóstico. Na gengiva humana, clinicamente normal, a chamada profundidade de sondagem de um sulco gengival é de 2 a 3 milímetros. Nessa figura, como podemos ver, temos um diagrama que mostra os pontos de referência, né, anatômicos da gengiva. O sulco gengival, a gengiva marginal, o sulco marginal, a gengiva inserida, a junção mucogengival e a mucosa alveolar. A gengiva inserida, ela é contínua com a gengiva marginal. Ela é firme, resiliente e fortemente ligada ao periósteo do osso alveolar subjacente. O aspecto vestibular da gengiva inserida se estende à mucosa alveolar relativamente frouxa e móvel e é demarcada pela junção mucogengival. E outro parâmetro clínico importante é a largura da gengiva inserida, que corresponde à distância entre a junção mucogengival e a projeção na superfície externa do fundo do sulco gengival ou da bolsa periodontal. Essa largura, ela varia em diferentes áreas da boca, mas é geralmente maior na região dos incisivos, de 3,5 a 4,5 milímetros na maxila e 3,3 a 3,9 na mandíbula, e mais estreita nos segmentos posteriores, com 1,9 milímetros na maxila e 1,8 milímetros nos primeiros premolares inferiores. Em razão de a junção mucogengival permanecer estacionária ao longo da vida adulta,
Mudanças na largura da gengiva inserida são causadas pelas modificações na posição da sua porção coronal. Logo, a largura da gengiva inserida aumenta com a idade e em dentes superopcionados. Na face lingual da mandíbula, a gengiva inserida, ela termina na junção da mucosa alveolar lingual, a qual é contínua com a mucosa de revestimento do assoalho da língua. Já a superfície palatina da gengiva inserida na maxila, ela se mistura imperceptivelmente com a mucosa palatina, igualmente firme e resiliente. Essa figura que está na tela, ela mostra uma gengiva normal em um adulto jovem e é possível observar a demarcação, a linha mucogengival que está apontada pelas setas, entre a gengiva inserida e a mucosa alveolar mais escura. A gengiva interdental, ela ocupa a ameia gengival, que é o espaço interproximal abaixo da área de contato dos dentes. Ela pode ser piramidal ou pode ter a forma de cu. Na primeira, a ponta a ponta da papila ela está localizada imediatamente abaixo do ponto de contato. E a última apresenta uma depressão em forma de vale que conecta a papila vestibular e lingual e em conformidade com a forma de contato interproximal. Então, a forma da gengiva em um determinado espaço interdental depende do ponto de contato entre dois dentes adjacentes e da presença ou ausência de um grau de retração. Nesse diagrama, temos a comparação das variações anatômicas do cu interdental, na gengiva normal, pelo lado esquerdo, e após a retração gengival, no lado direito. Em A e B, temos o segmento anterior-inferior, vistas vestibular e vestíbulo lingual, respectivamente. Já em C e D, temos a região posterior-inferior, vista vestibular e vestíbulo lingual, respectivamente. Os pontos de contato dentais, eles são mostrados por essas marcações pretas que estão nos dentes. As superfícies vestibular e lingual, elas são afiladas em direção à área de contato interproximal, enquanto as superfícies mesial e distal são levemente côncavas. As bordas laterais e as pontas das papilas interdentais, elas são formadas pela gengiva marginal dos dentes adjacentes e a porção central consiste em gengiva inserida. Nessa imagem, as setas mostram a papila interdental com porção central formada por gengiva inserida. A forma da papila, ela varia de acordo com a dimensão da ameia gengival. Se um diastema estiver presente, a gengiva ela torna-se firmemente aderida ao osso interdental e forma uma superfície lisa e arredondada, sem papilas interdentais. Como podemos ver nessa última imagem, a ausência da papila interdental e do cu da papila, onde o contato do dente proximal está faltando. Uma compreensão das características clínicas normais da gengiva requer a capacidade de interpretá-las em termos das estruturas microscópicas que elas apresentam. Então, é válido fazermos uma correlação das características clínicas e histológicas do periodonto normal. A cor da gengiva marginal e inserida, ela é geralmente descrita como um rosa coral, e ela resulta do suprimento vascular, da espessura, do grau de queratininização do epitélio e da presença de células que contêm o pigmento. A cor, ela varia entre diferentes pessoas e parece estar correlacionada à pigmentação cutânea, sendo mais clara em indivíduos loiros, com pele clara, do que em indivíduos de pele e cabelos mais escuros. Em A, nessa imagem, a gengiva está clinicamente normal, está mais clara em um adulto jovem. E em B, a gengiva está profundamente pigmentada, está melanótica, em um adulto de meia idade. A mucosa alveolar, por sua vez, ela é lisa, vermelha e brilhante, em vez de rosa e pontilhada. O epitélio da mucosa alveolar, ele é mais fino e
não é queratinizado e não contém cristas epiteliais. Seu tecido conjuntivo é frouxamente organizado e os vasos sanguíneos eles são mais numerosos. Nessa figura, podemos ver a mucosa oral, superfície vestibular e palatina. A superfície vestibular, V, ela mostra a gengiva marginal, GM, a gengiva inserida, GI, e a mucosa alveolar, que é o MA. E a linha dupla marca a junção mucogengival. Observe nessa imagem as diferenças do epitélio e do tecido conjuntivo na gengiva inserida e na mucosa alveolar. A superfície palatina, ela mostra a gengiva marginal e a espessa mucosa palatina queratinizada. O tamanho da gengiva corresponde à soma total da maior parte dos elementos celulares e intercelulares e seu suprimento vascular. A alteração no tamanho é uma característica comum da doença gengival. O contorno ou a forma da gengiva varia consideravelmente e depende da forma dos dentes e do seu alinhamento com o arco, da localização e do tamanho da área do contato próximo e do contato da proximal, né? E das dimensões das ameias vestibular e lingual. A gengiva marginal, ela envolve o dente em forma de colar e forma uma linha reta ao redor dos dentes com superfícies relativamente planas. Em dentes com convexidade mesodistal pronunciada, como por exemplo os caninos superiores, ou dentes em vestíbulo-versão, o contorno arqueado normal é acentuado e a gengiva ela fica localizada mais apicalmente. Nos dentes com linguoversão, a gengiva é horizontal e mais espessa. Nessa figura, nós podemos ver o contorno espesso e em formato de platô da gengiva em dente com linguoversão, agravada pela irritação local causada pelo acúmulo de biofilme. A forma da gengiva interdental ela é regida pelo contorno das superfícies proximais dos dentes e pela localização e forma das ameias gengivais. Quando as superfícies proximais das coroas são relativamente planas, no sentido vestíbulo-lingual, as raízes estão próximas umas das outras, o osso interdental é fino no sentido mesodistal, e as ameias gengivais e a gengiva interdental são estreitas no sentido mesodistal. Por outro lado, quando as superfícies proximais elas se distanciam da área de contato, o diâmetro mesodistal da gengiva interdental ela é maior. Além disso, a altura da gengiva interdental ela varia com a localização do ponto de contato proximal. Assim, na região anterior da dentição, a papila interdental ela tem a forma piramidal, ao passo que na região de molares a papila ela é mais plana. Aqui nessa imagem, vemos a forma da papila gengival interdental correlacionada à forma dos dentes e ameias. Em A, temos uma papila interdental larga, e em B, as papilas interdentais são mais estreitas. Quanto à consistência, a gengiva ela é firme e resiliente, e com exceção da gengiva marginal livre, ela é fortemente ligada ao osso subjacente. A natureza colágena da lâmina própria e sua continuidade com o muco periósteo do osso alveolar determinam a firmeza da gengiva inserida e as fibras gengivais contribuem para a firmeza da gengiva marginal. Quanto à textura, a gengiva ela apresenta uma textura superficial semelhante a uma casca de laranja, apresentando um pontilhado que é melhor visualizado ao secar a gengiva, é algo bem característico. O padrão e a extensão desse pontilhado variam entre os indivíduos e entre as diferentes áreas da cavidade bucal, sendo menos proeminente nas superfícies linguais do que nas vestibulares e pode estar ausente em algumas pessoas. Além disso, essas características variam com a idade. Está ausente na infância
aparece em algumas crianças em torno dos 5 anos de idade, aumenta até a idade adulta e frequentemente começa a desaparecer nos idosos. Trata-se de uma característica da gengiva saudável e a redução ou perda do pontilhado é um sinal comum da doença gengival. Porém, quando a gengiva restabelece a saúde após o tratamento, a aparência de pontilhado, a aparência do pontilhado, ela também é restaurada. Microscopicamente, esse aspecto de casca de laranja, ele é produzido pela alternância das protuberâncias arredondadas e depressões na superfície gengival. A camada papilar do tecido conjuntivo se projeta para dentro das elevações e as áreas elevadas de depressão, elas são cobertas por epitélio escamoso estratificado. O grau de queratinização e a preeminência do pontilhado parecem estar relacionados. Aqui nessa imagem, temos uma biópsia gengival que demonstra as elevações e as depressões citadas, que estão sendo apontadas, né, por essas setas, e mostram elas alternadas na gengiva inserida, sendo responsáveis pela aparência pontilhada. A posição da gengiva se refere ao nível em que a margem gengival está aderida ao dente. Quando o dente rompe na cavidade oral, a margem e o sulco estão na ponta da coroa. À medida que a erupção progride, eles podem ser vistos mais próximos da raiz. Durante esse processo de erupção dental, como descrito anteriormente, o epitélio juncional, o epitélio oral e o epitélio reduzido do esmalte são submetidos a extensas operações e remodelação para manter a profundidade fisiológica rasa do sulco. Sem esta remodelação do epitélio, o resultado seria um relacionamento anatômico anormal entre a gengiva e o dente. A erupção, ela consiste em uma fase ativa e uma passiva. A erupção ativa é o movimento do dente em direção ao plano oclusal, enquanto a erupção passiva é a exposição dos dentes pela migração apical da gengiva. Este conceito distingue entre coroa anatômica, a porção do dente que é coberta pelo esmalte, e a raiz anatômica, a porção do dente que é coberta pelo cemento. E entre a coroa clínica, que é a parte do dente que foi descoberta da gengiva e se projeta para a cavidade oral, e a raiz clínica, que é a porção do dente coberta pelos tecidos periodontais. A erupção ativa ela é coordenada pela atrição. Os dentes erupcionam para compensar a substância do dente desgastado pelo atrito. A atrição ela reduz a coroa clínica e a previne de se tornar desproporcionalmente longa em relação à raiz clínica. Assim, evita o excessivo poder de alavanca nos tecidos periodontais. Então, idealmente, a taxa de erupção ativa acompanha o ritmo com o desgaste dental, preservando a dimensão vertical da dentição. Embora originalmente pensado como um processo fisiológico normal, a erupção passiva ela é agora considerada um processo patológico e pode ser dividida em 4 estágios, que vou citar agora. O estágio 1, onde os dentes eles alcançam o plano oclusal, o epitélio juncional e a base do sulco gengival estão sobre o esmalte. O estágio 2, onde o epitélio juncional prolifera de forma que parte dele está sobre o cemento e parte está sobre o esmalte, e a base do sulco ainda está sobre o esmalte. O estágio 3, onde todo o epitélio juncional está sobre o cemento e a base do sulco está na junção cemento e esmalte, e à medida que o epitélio juncional prolifera da coroa para a raiz, ele não permanece na junção cemento e esmalte por mais tempo do que qualquer outra área do esmalte, do dente, né, aliás. O estágio 4, o epitélio juncional proliferou ainda mais sobre o cemento e a base do sulco está sobre o cemento, uma parte do qual está exposto. A proliferação do epitélio juncional em direção à raiz, ela é acompanhada pela degeneração das fibras gengivais e do ligamento periodontal e sua separação do dente. A causa dessa degeneração, ela não é conhecida. Atualmente, acredita-se que ela seja o resultado da inflamação crônica e, portanto, de um processo patológico. A exposição do dente pela migração apical da gengiva é chamada de retração gengival ou atrofia.
De acordo com o conceito de erupção contínua, o surto gengival ele pode estar localizado na coroa, na junção cemento-esmalte ou na raiz, dependendo da idade do paciente e do estágio da erupção. Contudo, alguma exposição da raiz com a idade, ela seria considerada normal e denominada de retração fisiológica. Exposição excessiva é denominada de retração patológica. As doenças gengivais, elas podem ser classificadas em doenças gengivais induzidas por placas e em lesões gengivais não induzidas por placa. As doenças gengivais induzidas por placa, elas são divididas em gengivite associada somente à placa dental, que pode ser sem fatores locais contribuintes ou com fatores locais contribuintes. Doenças gengivais modificadas por fatores sistêmicos, que podem ser associados ao sistema endócrino, devido à puberdade, ao ciclo menstrual, à gravidez, à diabetes mellitus, ou associada a displasias sanguíneas, devido à leucemia, por exemplo. Também pode ser por doenças gengivais modificadas por medicamentos, ou ainda doenças gengivais modificadas por desnutrição. Já as lesões gengivais não induzidas por placa, elas são divididas em doenças gengivais de origem bacteriana específica, doenças gengivais de origem viral, que podem ser por infecções por herpesvírus, como a gengiva estomatite herpética primária, herpes oral recorrente, varicelas ósseas, entre outros, ou ainda por outros tipos. Podem ser também doenças gengivais de origem fúngica, como as infecções por espécies de cândida, lesões gengivais de origem genética, manifestações gengivais por condições sistêmicas, por exemplo, lesões mucocutâneas, né, como o líquen plano, pempigode, pênfigo vulgar, eritema multiforme e o lúpus eritematoso, reações alérgicas, que podem ser a materiais restauradores odontológicos, como mercúrio, níquel, acrílico ou outros, ou há reações atribuídas a pastas de dente ou dentifrícios, enxaguatórios orais, aditivos nas gomas de mascar, alimentos, entre outros. E pode ser por lesões traumáticas, né, as factícias, iatrogênicas ou acidentais, que são classificadas em lesão química, lesão física e lesão térmica, e pode ser por reações a corpo estranho ou ainda não especificadas de outra maneira, né, que já foram citadas. As doenças gengivais induzidas por placa é a forma mais comum da doença gengival. Ela é caracterizada pela presença de sinais clínicos de inflamação confinados à gengiva e associados aos dentes, não demonstrando perda de inserção. Entretanto, a gengivite, ela tem sido observada afetando a gengiva de dentes acometidos pela periodontite e que perderam a inserção, mas receberam a terapia periodontal para estabilizar qualquer perda futura. Nesses casos tratados, a inflamação gengival induzida por placa, ela pode apresentar uma recidiva, mas sem qualquer evidência de perda futura de inserção. Nessa imagem A, a gengivite relacionada à placa, temos a gengivite, né, relacionada à placa, mostrando a inflamação marginal capilar com 1 a 4 milímetros de profundidade de sondagem e generalizada perda de inserção clínica, igual a zero, exceto pela retração do dente 28. E em B, temos as imagens radiográficas do paciente. A partir dessa evidência, né, que podemos ver, conclui-se que a gengivite induzida por placa, ela pode ocorrer em um periodonto sem perda de inserção ou em um periodonto com perda de inserção prévia, porém estável e não progressiva. Isso implica que a gengivite ela pode ser o diagnóstico para tecidos gengivais inflamados associados a um dente sem perda prévia de inserção ou a um dente que teve uma perda óssea e de inserção, mas que não apresenta perda óssea e de inserção no momento,
mesmo que a inflamação gengival esteja presente. Para que esse diagnóstico ele seja feito, os registros longitudinais do estado periodontal, incluindo os níveis clínicos de inserção, eles devem ser avaliados. A gengivite é associada somente à placa dental, né, agora. A doença gengival induzida pela placa é o resultado de uma interação entre os micro-organismos encontrados no biofilme e os tecidos e células inflamatórias do hospedeiro. A interação placa-hospedeiro, ela pode ser alterada pelo efeito de fatores locais, fatores sistêmicos, medicamentos e desnutrição, todos os quais podem influenciar a gravidade e duração da resposta. Os fatores locais que podem contribuir para a gengivite são contribuintes pela sua capacidade de reter micro-organismos da placa e inibir sua remoção por meio de técnicas de controle de placa utilizadas pelo paciente. As doenças gengivais modificadas por fatores sistêmicos. Os fatores sistêmicos que contribuem para a gengivite, como alterações endócrinas associadas à puberdade, o ciclo menstrual, a gravidez, a diabetes, eles podem ser exacerbados devido à alteração na resposta inflamatória gengival à presença da placa. Essa resposta, ela alterada, parece resultado dos efeitos das condições sistêmicas nas funções celulares e imunológicas do hospedeiro. Essas mudanças, elas são mais aparentes durante a gravidez, quando a prevalência e a gravidade da inflamação gengival podem aumentar, mesmo na presença de baixos níveis de placa. Além disso, displasias sanguíneas, como a leucemia, como citamos, elas podem alterar a função imunológica por meio de um distúrbio no equilíbrio normal dos leucócitos, imunologicamente competentes que suprem o periodonto. O aumento gengival e sangramento, eles são achados comuns e podem estar associados a um tecido gengival edemaciado e com aspecto esponjoso, que é causado pela excessiva infiltração de células sanguíneas. Nessa primeira imagem, temos uma menina de 13 anos de idade com inflamação marginal e papilar hormonal exagerada, com 1 a 4 milímetros de profundidade de sondagem, ainda que com mínima perda de iniciação. Em A, temos a vista vestibular e em B, a vista lingual. Na segunda, é a imagem clínica de um granuloma piogênico de uma mulher grávida. E na terceira, o diagnóstico médico primário de leucemia, que exibe uma gengiva demasiado esponjosa. As doenças gengivais modificadas por medicamentos, elas são altamente prevalentes devido ao uso aumentado de drogas conhecidas por induzir o aumento gengival, como, por exemplo, as drogas anticonvulsivantes, como a fenitoína, as drogas imunossupressoras, como a ciclosporina, e bloqueadores de canais de cálcio, como a nifedipina, verapimil e a diltiazem. Nessa primeira imagem, um menino de 9 anos de idade com um severo crescimento gengival secundário a um transplante cardíaco e terapia com ciclosporina. E nessa segunda imagem, são imagens clínicas de crescimento gengival devido ao uso de bloqueador de cálcio para controlar a hipertensão. As doenças gengivais modificadas por desnutrição, elas têm recebido atenção devido às descrições clínicas de uma gengiva brilhante, edemaciada e com sangramento associado a deficiências graves de ácido ascórbico, né, vitamina C, chamado de escorbuto. Sabe-se que as deficiências nutricionais, elas afetam a função imunológica, porém, infelizmente, há pouca evidência científica disponível para apoiar o papel das deficiências nutricionais específicas no desenvolvimento ou na gravidade da inflamação gengival ou periodontite em seres humanos.
Falando agora sobre as lesões gengivais não induzidas por placa, vamos começar pelas doenças gengivais de origem bacteriana específica. As doenças gengivais de origem bacteriana específica têm aumentado sua prevalência, especialmente devido a doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorreia e, em menor grau, também a sífilis. As lesões orais, elas podem ser secundárias à infecção sistêmica ou ocorrer por meio de uma infecção direta. Quanto às doenças gengivais de origem virótica, podem ser causadas por uma variedade de vírus de DNA e RNA, sendo o mais comum o herpes vírus. As lesões são frequentemente relacionadas a uma reativação do vírus latente, especialmente como resultado de uma redução da função imune. E as doenças gengivais de origem virótica, elas são tratadas como drogas antivirais tóxicas e ou sistêmicas. Nas imagens A e B, temos um homem com uma infecção herpética primária e inflamação gengival severa. C e D nos mostram esse mesmo paciente 6 semanas após a administração sistêmica de aciclovir. As doenças gengivais de origem fúngica, elas são relativamente incomuns nos indivíduos imunocompetentes e ocorrem com mais frequência naqueles que estão imunologicamente comprometidos ou nas pessoas com a microbiota oral normal alterada devido ao uso prolongado de antibióticos de largo espectro. A infecção fúngica mais comum na boca, né, é a candidíase, a candidose oral, causada pela infecção por Candida albicans. Uma infecção generalizada por Cândida pode se manifestar por meio de placas brancas na gengiva e na língua, ou por uma membrana que pode ser removida com gase, deixando a superfície eritematosa e sangrante. Nos indivíduos infectados com o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, a infecção por Cândida, ela pode se apresentar como um eritema na gengiva inserida e ter sido citado como eritema linear gengival ou gengivite associada ao HIV. As doenças gengivais de origem genética, elas podem envolver os tecidos do periodonto e uma das mais evidentes condições clínicas é a fibromatose gengival hereditária, que exibe uma herança autossômica dominante ou, raramente, autossômica recessiva. O aumento gengival, ele pode cobrir totalmente o dente, retardar a erupção e se apresentar como um achado isolado ou associado a diversas síndromes mais generalizadas. As manifestações gengivais sistêmicas, elas podem aparecer como lesões descamativas, ulceração gengival ou ambas. As reações alérgicas que se manifestam com alterações gengivais são incomuns, mas têm sido observadas quando associadas a diversos materiais restauradores, cremes dentais, enxaguatórios orais, gomas de mascar e até alguns alimentos. O diagnóstico dessas condições, ele pode ser difícil e necessita de uma anamnese extensa e eliminação seletiva das causas potenciais. Na primeira imagem, temos a inflamação gengival localizada e pronunciada, secundária à alergia a níquel. E na segunda, temos uma resposta alérgica severa, generalizada, como resultado de um aditivo na goma de mascar. As lesões traumáticas, elas podem ser autoinfligidas ou factícias em sua origem, ou seja, produzidas por meios artificiais, intencional ou não intencionalmente. Exemplo de lesões traumáticas incluem o trauma por escovação, que pode acabar resultando em uma ulceração gengival, uma retração ou a associação das duas. Com relação ao trauma iatrogênico, que é aquele induzido pelo dentista ou profissional da saúde, a gengiva, né, pode ser causada por cimento ortodôntico ou materiais preventivos ou restauradores. Alternativamente, um dano acidental à gengiva pode ocorrer por meio de pequenas queimaduras provenientes de alimentos e bebidas quentes. E aqui na imagem,
podemos ver a deiscência gengival auto-infligida, que foi induzida pelas unhas do paciente. As reações a corpo estranho levam a condições inflamatórias locais da gengiva e são causadas pela introdução de materiais estranhos no tecido conjuntivo gengival através de rupturas no epitélio. Exemplos comuns são a penetração de amálgama na gengiva durante a colocação de restauração, a extração de dente ou a psectomia endodôntica com obturação retrógrada, deixando uma tatuagem por amálgama, com fragmentos de metal resultantes, que são observados em biópsia, ou também a penetração de abrasivos durante um procedimento simples, como um polimento. Em A, podemos ver a pigmentação gengival associada à psectomia, né, prévia e obturação retrógrada com amálgama, e em B, a biópsia revela fragmentos do metal. Das doenças periodontais, citaremos aqui apenas a periodontite e as doenças periodontais necrosantes. A periodontite ela é definida como uma doença inflamatória dos tecidos de suporte dos dentes, causada por micro-organismos específicos ou grupos de micro-organismos específicos, resultando em uma destruição progressiva do ligamento periodontal e osso alveolar, com formação de bolsa, retração ou ambas. A característica clínica que distingue a periodontite da gengivite é a presença da perda de inserção clinicamente detectável. Isso geralmente é acompanhado pela formação de bolsa periodontal e mudanças na densidade e altura do osso alveolar subjacente. Em alguns casos, a retração da gengiva marginal ela pode acompanhar a perda de inserção, mascarando a progressão da doença e as medidas de profundidade Desculpa, a progressão da doença, se as medidas de profundidade da bolsa forem realizadas sem a verificação dos níveis de inserção clínica. Quanto aos sinais clínicos de inflamação, como as mudanças na coloração, no contorno, na consistência e o sangramento da sondagem, eles podem não ser sempre indicativos positivos da progressão da perda de inserção. No entanto, a presença contínua de sangramento da sondagem em visitas sequenciais tem provado ser um indicador confiável da presença de inflamação e do potencial para uma subsequente perda de inserção do sítio com sangramento. A perda de inserção associada à periodontite, ela tem demonstrado progredir tanto continuamente como em surtos episódicos de atividade da doença. A periodontite, ela pode ser subclassificada como segue, né, em 3 grandes grupos, baseados em suas características clínicas, radiográficas, históricas e laboratoriais. A periodontite crônica tem as seguintes características que são comuns nos pacientes portadores. Tem uma maior prevalência em adultos, mas também pode ocorrer em crianças. Tem uma quantidade de destruição consistente com os fatores locais. Ela está associada a um padrão microbiano variável. Tem cálculo subgengival frequentemente encontrado. Progressão lenta a moderada, com possíveis períodos de progressão rápida pelo impacto de fatores locais, sistêmicos ou ambientais, que influenciam a interação normal do hospedeiro-bactéria, e ela é possivelmente modificada ou associada a doenças sistêmicas, como diabetes mellitus melito e infecção por HIV, e a fatores locais predisponentes à periodontite ou fatores ambientais, como o cigarro e o estresse emocional. E pode ser ainda subclassificada nas formas de localizada e generalizada e caracterizada como leve, moderada ou grave, baseadas nas características em comum descritas anteriormente e nas seguintes características específicas, que são forma localizada, quando tem menos de 30% dos sítios envolvidos, a forma generalizada, quando tem mais de 30% dos sítios envolvidos, ela é leve, quando tem de 1 a 2 milímetros de perda de inserção clínica, moderada,
quando tem de 3 a 4 milímetros de perda de inserção clínica, e é grave quando tem mais ou igual a 5 milímetros de perda de inserção clínica. Essa classificação de grave, ela também pode ser classificada como severa. Na primeira imagem, nós temos a periodontite crônica, leve, precoce, né, relacionada à placa com 1 a 2 milímetros de perda de inserção. Na segunda, temos a imagem clínica de periodontite crônica moderada relacionada à placa com 3 a 4 milímetros de perda de inserção em fumante. E na última, temos a periodontite crônica grave, né, avançada, relacionada à placa com mais ou igual a 5 milímetros de perda de inserção. Já a periodontite agressiva, ela tem as seguintes características comuns em pacientes portadores. Ela ocorre também em pacientes clinicamente saudáveis, ela tem uma rápida perda de inserção e destruição óssea e tem um histórico familiar de doença agressiva, sugerindo um envolvimento genético, e tem uma quantidade de depósitos microbianos inconsistentes com a gravidade da doença. Ou seja, ela tem uma ausência de grandes acúmulos de placa e cálculo. A periodontite agressiva, ela pode ainda ser classificada nas formas de localizada e generalizada, com base nas características em comum descritas aqui nas seguintes características específicas. Ela tem a forma localizada. Ela tem início da doença na fase da puberdade, apresenta-se como uma doença localizada no primeiro molar ou incisivo, com perda de inserção proximal em pelo menos 2 dentes permanentes, um dos quais o primeiro molar. Ela tem grave resposta de anticorpos sorológicos aos agentes infecciosos. Quanto à forma generalizada, ela geralmente afeta pessoas abaixo dos 30 anos de idade, contudo, podem ser mais velhas, e apresenta perda de inserção proximal generalizada, atingindo pelo menos 3 dentes, que não sejam os primeiros molares e incisivos, e tem pouca resposta de anticorpos sorológicos aos agentes infecciosos. Nessas primeiras imagens, em A, temos a imagem clínica da periodontite agressiva moderada relacionada à placa, com 1 a 7 milímetros de profundidade à sondagem e 3 a 4 milímetros de perda de inserção. E em B, temos as imagens radiográficas do paciente. Nessas outras, em A imagem clínica de periodontite agressiva grave relacionada à placa, com 3 a 13 milímetros de profundidade à sondagem e 7 a 15 milímetros de perda de inserção clínica. E em B, as imagens radiográficas do paciente. Quanto à periodontite como manifestação de doenças sistêmicas, nesses casos, a periodontite ela pode ser observada como manifestação das seguintes doenças sistêmicas: distúrbios hematológicos, como a neutropenia adquirida, a leucemia e outros, e distúrbios genéticos, como a síndrome de Down, síndrome de deficiência de adesão leucocitária, doença de armazenamento do glicogênio, a granulocitose genética infantil, entre outras. Ou ainda as não especificadas de uma outra forma. No momento, a periodontite como manifestação de doença sistêmica é o diagnóstico usado quando a condição sistêmica é o maior fator predisponente e fatores locais, como grande quantidade de placa e cálculo, não estão claramente evidentes. No caso em que a destruição periodontal é notoriamente o resultado de fatores locais, mas tem sido exacerbada pelo início da condição, de condições como diabetes mellitus ou infecções por HIV, o diagnóstico ele deve ser de periodontite crônica, modificada pela condição sistêmica. Com relação às doenças periodontais necrosantes, características clínicas podem incluir, mas não estão limitadas, a margem gengival e papila ulcerada ou necrosada, recobertas por um tecido necrosado ou uma pseudomembrana branco-amarelada ou acinzentada,
papila grosseira e em cratera, sangramento provocado ou espontâneo, dor e odor fétido. Essas doenças, elas podem estar acompanhadas por febre, mal-estar e linfadenopatia, embora essas características não sejam constantes. Das duas formas de doença periodontal necrosante, foram duas formas, né, serão descritas aqui, que é a gengivite ulcerativa necrosante, também conhecida como GUM, e como vemos nessa imagem, trata-se de uma gengivite ulcerativa, ilustrando a necrose da gengiva marginal. A outra forma é a periodontite ulcerativa necrosante, também conhecida como PUM, né, pela sigla. E nessa outra imagem, podemos ver a periodontite ulcerativa necrosante com a perda da inserção clínica severa em um paciente infectado pelo vírus da imunodeficiência humana, né, o HIV. As características que definem a gengivite ulcerativa necrosante são sua etiologia bacteriana, lesão necrótica e fatores predisponentes, como estresse psicológico, tabagismo e imunossupressão. A desnutrição, ela também pode ser um fator contribuinte, e além disso, geralmente, ela é vista como uma lesão aguda, que responde bem à terapia antimicrobiana combinada com a remoção profissional da placa e do cálculo, melhorando as condições de higiene oral. A periodontite ulcerativa necrosante, ela difere da GUM em relação à característica consistente de perda óssea alveolar e de inserção clínica. Todas as características são parecidas nos pacientes que apresentam qualquer uma dessas duas formas, diferindo apenas pela perda de inserção na periodontite. Para concluir, a doença periodontal, ela deve ser vista como um processo de desequilíbrio entre as ações de agressão e defesa sobre os tecidos de sustentação e proteção do dente, que tem como principal determinante a placa bacteriana, a partir das diferentes respostas dadas pelo hospedeiro. Não é mais considerada apenas como de progressão lenta e contínua, mas pode ter padrões variáveis de progressão. Além disso, é entendida como uma doença infecciosa, onde as alterações de forma e função, elas são consideradas sinais, mas que pacientes que em algum momento foram portadores da doença e apresentam sequelas, como a recessão e a mobilidade, podem retornar ao estado de saúde. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa web palestra. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Eu encontro vocês na próxima web palestra, onde falaremos sobre os estágios da gengivite e da periodontite.